Diferente de outros jogos de terror que tentam te fazer pular da cadeira com um jumpscare barato, Silent Hill te envolve devagar. O jogo espera o momento certo e planta uma ideia em sua cabeça, e a cada esquina, cada corredor vazio parece carregar alguma coisa que você não consegue ver, mas no fundo você sente. É aí que vem a dúvida: o que exatamente é Silent Hill? Uma cidade, um pesadelo ou um purgatório? A resposta para essa pergunta é mais incômoda do que parece. Silent Hill é um reflexo, um espelho distorcido do que existe dentro de cada um que entra lá. E o que a cidade realmente mostra depende do que você está tentando esconder. Ao invés de te mostrar o horror, Silent Hill te sugere um mistério. Em vez de correr atrás de respostas, te deixa cada vez mais perdido. E foi exatamente isso que deixou o jogo tão perturbador para mim. O primeiro jogo conta com a história de Harry Mason, um homem comum que entra em Silent Hill procurando sua filha. O que ele encontra é uma cidade coberta por neblina, com criaturas deformadas, simbolismos religiosos e um culto sombrio. A história tem elementos sobrenaturais e psíquicos, misturando realidade e delírio de um jeito que ninguém esperava. É lógico que essa resumida que eu dei não é capaz de mostrar o tamanho e a significância da história. Já no segundo jogo, a coisa muda de figura, muda de verdade. Silent Hill 2 abandona os elementos do culto e se aprofunda numa narrativa mais íntima, mais emocional, psicológica. Aqui o protagonista é James Sunderland, que recebe uma carta de sua esposa morta. Ela diz estar esperando por ele aonde? Em Silent Hill. A partir daí começa uma jornada que não tem nada a ver com salvar alguém, tem a ver com enfrentar o que ele fez, o que ele é e o que ele tenta esquecer. Enquanto o primeiro jogo explora o horror externo coletivo, ligado às forças sobrenaturais, Silent Hill 2 vira a câmera para dentro, mostra o que é o verdadeiro terror. Pode estar dentro da cabeça de uma única pessoa, e o vazio começa a se formar aí. A cidade inteira parece morta, ruas sem ninguém, prédios sem função, corredores infinitos e silenciosos. Os mapas estão cheios de becos sem saída, portas trancadas, salas vazias, sons abafados. Tudo parece existir só para te frustrar nesse jogo, mas essa frustração não é gratuita, ela faz parte do que o jogo quer provocar, inquietação. Em vez de te dar resposta, Silent Hill te força a caminhar por lugares que não explicam nada, e quanto mais você anda, mais você se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu me via muito perdido entre os corredores do jogo, tendo que acessar várias portas trancadas. A névoa é um dos símbolos mais marcantes disso. Ela limita sua visão, mas ao mesmo tempo esconde o que está ali de verdade. A cidade não revela nada de imediato, você só escuta o som de passos, o rádio chiando ou o silêncio absoluto. Não há pressa, não há direção clara, e é isso que começa a incomodar, porque em outros jogos a ausência de inimigos é um alívio, já em Silent Hill parece que é um aviso. Quando não tem nada acontecendo, é aí que eu ficava atento enquanto eu estava jogando. Esse vazio transforma a cidade num organismo vivo. Ela não é um cenário. A cidade passa a ser um personagem, uma entidade que reage ao jogador, reage ao protagonista, o que ele está sentindo, o que nós estamos sentindo. O vazio vira uma extensão da mente. E a impressão que eu tenho é que quanto mais perturbado o nosso personagem está, mais distorcida a cidade se torna. Tudo é complicado, mesmo que parcialmente há lógica, há vilões, há uma origem visível para o caos. Quando você joga o primeiro jogo, você pode até não entender tudo que a história está te apresentando naquele momento, mas você sabe que está enfrentando alguma coisa concreta, um culto, uma seita, uma entidade, que seja, mas no 2, tudo isso desaparece. Não tem culto, não tem seita, não tem explicação. Essa ausência proposital. O terror agora não vem de uma força externa, mas vem de dentro do protagonista, vem de dentro dos personagens, daquilo que eles não conseguem admitir nem para si mesmo. A cidade continua sendo estranha, distorcida e ameaçadora, mas agora ela reage à culpa, ao luto, ao arrependimento de James. Silent Hill deixa de ser uma cidade amaldiçoada e passa a ser um espelho. O horror não está mais lá fora, está dentro de quem chega até ali. Eu vou te dar o exemplo de James, que é o mais óbvio. Ele chega à cidade por causa de uma carta de sua esposa falecida. E tudo que ele vê, sente e enfrenta até ali é consequência disso, da culpa, do luto mal resolvido, do peso de uma decisão que ele não consegue aceitar. A cidade não pune James com monstros genéricos.
ela o faz andar por corredores intermináveis e enfrentar essas criaturas ambíguas e encarar versões distorcidas da mulher que ele perdeu. A cidade o obriga a se lembrar, e lembrar dói pro protagonista. Tanto é que o plot do game é que James assassinou a sua esposa e ela não simplesmente morreu de uma doença 3 anos atrás, como realmente James acha que aconteceu. Sendo assim, a sua esposa está morta até pouco tempo, e isso é revelado lá para nós no final do jogo. E isso é tão verdade pro protagonista que a cidade manifesta uma das criaturas mais populares dos jogos de todos os tempos, que é o Pyramid Head, como uma maneira de punir o protagonista. Angela Orozco, por outro lado, vê Silent Hill de uma forma diferente. A cidade para ela é quente, quase sufocante. Ao invés de névoa, tem fogo. E o silêncio, na verdade, é uma dor. O mundo de Angela é feito de abuso, de trauma e desejo de apagar tudo. Quando ela olha para a cidade, ela não vê uma saída. Ela vê quase que fosse o fim dela. E a frase que ela solta é uma das mais pesadas do jogo. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. No, don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. James, give me back that knife. No, I won't. Saving it for yourself? Me? No, I'd never kill myself. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. Por último, nós temos o Ed, que vê a cidade como um lugar onde ele finalmente pode agir sem ser julgado. Ele ri enquanto ele mata suas vítimas. Ele distorce a dor dos outros para justificar a própria raiva. A cidade alimenta esse ódio, não porque o condena, mas porque reflete o que ele já se tornou, um assassino. E o que eu acho mais estranho é o cruzamento das histórias desses personagens. Ao mesmo ponto que ela parece que nunca se conecta, cada um está preso na sua própria versão de Silent Hill, no seu próprio vazio, na própria dor. É como se todos estivessem na mesma cidade, mas em lugares diferentes, sozinhos. Sempre sozinhos, tendo que enfrentar cada um a sua própria adversidade. E isso levanta uma questão: será que Silent Hill é mesmo um lugar? Ou será que é um estado, um espaço mental, espiritual, uma espécie de purgatório, onde cada um vê aquilo que merece ver? Digo isso para cada personagem. Você começa a desconfiar de tudo, da carta de rádio, dos corredores que parecem iguais, das vozes distantes. O jogo não te entrega um alívio, não tem uma recompensa clara, não tem uma luz no fim do túnel. É aí que o vazio começa a te afetar de verdade. Não é o medo de um susto, é um desconforto constante, quase físico. Um peso no peito, uma agonia que vai crescendo, não por causa de algo que vai aparecer e vai te assustar,
mas por causa de algo que está plantado na sua mente, a presença invisível de algo errado, de algo muito errado que o jogo não mostra, mas você sente o tempo inteiro que tem alguma coisa ali. Silent Hill coloca você dentro da própria mente quebrada desses personagens. E o interessante é que enquanto você joga, enquanto você se sente curioso pela história, o jogo tenta te passar uma vibe de que você não é tão diferente assim, que você também tem coisas que esconde, que também carrega esses vazios, que também já passou tempo demais no silêncio. No fim das contas, a cidade não está viva, mas ela pulsa. Esse pulso de alguma forma entra em você, porque não importa o quanto você lute ou tente correr, Silent Hill, o vazio sempre te encontra. Ao longo do jogo você não está tentando entender o que aconteceu com o James ou com a Angela ou com o Ed, você está tentando entender o que a cidade quer de você, porque ela te deixa desconfortável mesmo quando você vê que nada está acontecendo. Por que a solidão ali parece mais densa que o ar? E talvez isso seja o que torna Silent Hill tão perturbador. Ela não te trata como um jogador que está jogando o jogo, te trata como um espelho. Cada decisão, cada caminho, cada silêncio reflete mais sobre você do que você gostaria de admitir. O vazio que assombra Silent Hill é feito de ausência, é feito de significado, de camadas, de coisa que ninguém diz em voz alta. É por isso que mesmo depois de anos desse jogo, tem algo que continua voltando para nós, uma sensação que não passa. Uma pergunta: e se Silent Hill, e se o vazio for também o seu vazio?